Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador, com a companhia de José Fernando, nosso repórter cinematográfico, Jean, nosso intérprete de Libras, com Abelardo Luiz dos Santos, o nosso suíte de produção, sonoplastia a cargo de Richard Maus e edição a cargo de Samuel Moreira. Essa é a equipe que nos ajuda a chegar ao recesso de seu lar, para que a gente leve ao seu conhecimento as opiniões, o trabalho e o que pensa a respeito dos mais variados assuntos e aspectos os nossos vereadores do Legislativo de Itajaí. Temos o prazer de dizer muito boa noite, muito obrigado ao senhor e à senhora pela atenção conosco no programa de hoje. Recebemos a visita do vereador Robson Coelho, do PSDB. Boa noite, vereador. Prazer tê-lo aqui mais uma vez para conversarmos sobre o seu trabalho parlamentar e tantas outras coisas aqui de interesse da nossa coletividade. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer, uma honra falar com vocês e poder contribuir, poder passar um pouco do trabalho aqui no Legislativo para que as pessoas possam ter conhecimento dos projetos que nós apresentamos, do trabalho do vereador no dia a dia. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Vereador, nós já estamos findando praticamente setembro. O ano passou rápido demais, né? Findando também este terceiro ano desta legislatura. O senhor conseguiu realizar o seu planejamento parlamentar a que se propunha até o presente momento, ou ainda fica muita coisa para o ano que vem? Enfim, em que pese a gente saber da demanda diária, né, que aparece, que está aí no seu gabinete, aqui no gabinete de todos os senhores vereadores desta Casa de Leis. Carlos Antônio, ainda existe um longo caminho a percorrer, existem muitos projetos que nós apresentamos, ainda estamos aguardando pareceres das comissões. Eu digo que o trabalho tem sido feito, né? Eu apresentei inúmeros projetos, eu sempre falo que para cada crítica realizado, cada crítica que eu realizo aqui na Câmara de Vereadores, existe sempre uma proposição, através de um projeto de lei, de uma indicação executiva, e é isso que nós estamos fazendo, né? Mais recentemente, esse ano, por exemplo, no começo do ano nós trouxemos para casa a questão da COSIP. Era uma oportunidade do governo poder baixar os custos da energia elétrica, o preço da energia elétrica aqui no município de Itajaí, reduzindo os valores na qual compete, que é o valor da COSIP, que é a contribuição para a melhoria da iluminação pública. Apresentei a crítica, fiz o debate, mostrei como a COSIP aqui em Itajaí estava sendo cobrada de forma muito cara e apresentei um projeto, né, para que desse mais transparência a esses valores. E, infelizmente, esse e outros projetos ao longo dos últimos meses, eles acabam não passando na Comissão de Constituição e Justiça, que infelizmente tem levado projetos para o meio político, ao invés de analisar a parte técnica, né? A Comissão de Constituição e Justiça, redação final, ela deveria analisar os aspectos técnicos jurídicos, que é para isso, a constitucionalidade ou não do projeto, e deixar a parte política, vamos dizer assim, durante a votação do plenário. E acredito que seja uma estratégia de não expor os vereadores a algumas votações, como foram expostos ao longo desses 2 anos e meio, pessoas que acabaram votando contra projetos que atendiam o interesse da população. Além desse da COSIP, o senhor tem outros também, então, nas comissões? Nas últimas semanas eu recebi, porque como eu falei, eu apresento muitos projetos, né? Todos os meses nós apresentamos muitos, para cada crítica realizada apresento uma sugestão. Existe esse da COSIP, existem outros projetos, como, por exemplo, divulgar os valores arrecadados pelo Fomplata, de que forma estão sendo trabalhados, que desse transparência, porque o cidadão que está em casa, muitas vezes ouve o seguinte, que vá lá no portal da transparência que todas as informações estão lá. Não. As informações podem até estar lá, mas é muito difícil das pessoas acessar no dia a dia. As informações são muito difíceis. Nós precisamos facilitar o acesso do cidadão no dia a dia para que possa obter informação e realizar também o seu trabalho de fiscalização. Então, essa transparência, infelizmente, não acontece. Eu desafio o cidadão que está em casa a buscar as informações que precisa no portal da transparência. Você vai ter uma dificuldade muito grande, porque as informações são muito difíceis. E o nosso objetivo aqui, através dos projetos, é facilitar o acesso do cidadão, infelizmente, a esses projetos. Mesmo com pareceres favoráveis da Procuradoria da Casa, eles estão sendo reprovados na CCJ por uma mera picuinha política. O senhor fala nessa dificuldade de acesso ao portal da transparência. Tecnicamente, o cidadão é muito difícil acessar tecnicamente essas informações. É muito difícil, vou te dar um exemplo. Que o cidadão vai agora buscar os valores arrecadados pela COSIP, vai ter dificuldade. Essa informação deveria vir de forma compilada.
Quantos servidores tem no município de Itajaí hoje? Quanto custa isso por mês? Quantos comissionados tem na prefeitura de Itajaí hoje? Quanto custa isso por mês? Essas informações, elas são encontradas no portal da transparência, mas você apanha bastante para conseguir essas informações. E o princípio da transparência, o princípio da publicidade não é simplesmente ter informação, é facilitar o acesso. Essa informação tem que estar ali disponível de maneira facilitada para que as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, possam ter acesso a essas informações. Vereador, a gente ouve, de vez em quando, a gente ouve aí na rua e tal, mas o vereador Robson, ele é muito duro com o executivo municipal. O que o senhor diz a essas pessoas? Olha, Carlos Antônio, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito aberta, muito tranquila. Eu sou duro com corrupto, eu sou duro com político leviano, eu sou duro com político que não leva a coisa séria, político que não trabalha, político que faz joguinho para prejudicar o cidadão, político que vota a favor do aumento de imposto, político que vota a favor do aumento de cargo comissionado, político que privilegia determinada classe por pressão, porque não aguenta pressão, como foi, por exemplo, no caso do aumento do salário dos fiscais, que foi uma aberração muito grande. Então, contra esse tipo de político, eu sou duro mesmo. Vereador Robson Coelho, nós sabemos que o senhor é um vereador bastante atuante, que o senhor está sempre na rua. O senhor vem, obviamente, faz os seus atendimentos no gabinete, comparece ao seu gabinete e tal, mas o senhor está bastante na rua, a gente sabe disso, em contato com as pessoas e tal. O que tem chegado até o senhor? Carlos Antônio, eu procuro todas as segundas e as sextas-feiras visitar as unidades de ensino e as unidades de saúde aqui no município de Itajaí. Faço isso todas as semanas. E é o nosso trabalho, fiscalizar, verificar se as coisas estão funcionando. Tem coisas bacanas que nós verificamos sim. Essa semana tive com a secretária de Educação, elogiei algumas coisas que vi. Fiz críticas de outras coisas que acho que poderiam melhorar. Por exemplo, no caso das reformas, as reformas são importantes, é importante o investimento, mas elas podem ser feitas de uma forma que não prejudique o processo de ensino-aprendizagem. Então, falei isso para a secretária, que verifiquei em algumas escolas, mas também elogiei outras que estão sendo feitas de forma organizada. Mas com relação à saúde de Itajaí é onde estão as grandes reclamações, e isso que eu verifico no dia a dia. Quando eu vou num posto de saúde, quando eu vou na UPA do Cordeiros, quando eu vou no CIS, eu sempre sou muito bem atendido pelos funcionários. Os funcionários me acolhem muito bem, a população me acolhe muito bem, mas a reclamação é muito grande. Hoje, infelizmente, Itajaí sendo um município um dos municípios que mais arrecada no sul do país, uma arrecadação de quase R$1,5 bilhão de reais, com muitos gastos absurdos que nós verificamos em diversas áreas. Falta no município de Itajaí medicamentos em postos de saúde. A questão da infraestrutura de vários postos de saúde, UPA do Cordeiros também, é deficitária, precisa melhorar. Mas o fato mais grave é falta de médicos. Fica difícil aceitar uma cidade que tem um prefeito que é médico pediatra, e faltam médicos nos postos de saúde, falta médico na UPA do Cordeiros, no CIS, e dificulta o atendimento da população. É humilhante o que a população de Itajaí acaba passando nessas filas intermináveis, esperando 4, 5, 6 horas para atendimento, porque falta médicos, é uma irresponsabilidade muito grande. Eu até ouço falar, mas o prefeito tentou fazer um concurso público, mas não conseguiu. O Ministério Público impediu o concurso público para contratar mais médicos, porque afirma que tem um concurso em aberto ainda. Mas o prefeito está lá para resolver, ele tem que ser o líder para resolver, para fazer esse trabalho, para intermediar. Ele conta com advogados caros que foram nomeados por ele, existe uma procuradoria que custa caro para o município, e o prefeito tem que liderar, tem que resolver e não dar desculpas. Ele foi eleito, uma das principais bandeiras na eleição do prefeito Vonei foi com relação aos problemas da saúde, e ele se colocou como uma pessoa que iria resolver todos os problemas e infelizmente não está resolvendo. E o caso mais grave de falta de médicos nos postos de saúde aqui no município de Itajaí, na UPA do Cordeiros e no Centro Integrado de Saúde ali no São Vicente. Se o senhor me perdoar, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência, ainda sobre essa situação que eu acho um assunto extremamente interessante. O senhor já tocou, adiantando-se uma pergunta que diz respeito à questão do SIS, do Sistema de Saúde de Itajaí, porque se nós compararmos, e aqui não estou fazendo o papel de advogado executivo, não, mas a questão, se nós traçarmos um paralelo de comparação entre o município de Itajaí na área da saúde com municípios circunvizinhos, acredito que a gente esteja à frente bastante. Mas a questão também, quando se fala, e a reclamação a gente ouve todos os dias,
a grande imprensa noticia a fiscalização dos senhores vereadores, e isso é fato, não é? A questão, só gostaria que o senhor se reportasse para a gente quando a gente sabe que Itajaí recebe muita gente de fora. O que poderia ser feito com relação a isso? Pode ser, vereador? Claro. Obrigado ao senhor. Obrigado ao senhor e à senhora que está conosco também, aqui em sintonia com o nosso programa Fala Vereador. Nos dá o prazer da visita conosco hoje, aqui na edição deste programa, o vereador Robson Coelho, do PSDB. Um instante só, a gente já volta. Amigos, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. Na edição de hoje, conosco o vereador Robson Coelho, do PSDB. A questão ainda sobre a área da saúde, vereador, quando podemos alegar que Itajaí recebe gente, e isso é feito pelo Executivo, por várias pessoas, que recebemos pessoas de muitos lugares da nossa região da ANFRE, digamos. O que pode ser, qual é a sua opinião a esse respeito? Carlos Antônio, você não pode negar o atendimento, isso é uma regra do Sistema Único de Saúde. Então, independente da localidade da pessoa, você tem que prestar o atendimento. Mas esse problema, essa situação, todos já conheciam, né? Quando foi assumido o compromisso do prefeito em resolver todos os problemas da saúde, ele sabia também que ia continuar tendo que atender pessoas de outros municípios, como também você, cidadão de Itajaí, precisa ser atendido em Navegantes, outro município também pode ser atendido. É assim que funciona o Sistema Único de Saúde. Como eu falei anteriormente, nós vereadores, principalmente executivo, né, porque para ele tem a atribuição de reformar um posto de saúde, a nós cabe pedir, reclamar, criticar, né? O papel do vereador é propor, é legislar, mas cabe ao prefeito executar. E então ele tem a condição sim de melhorar a saúde aqui no município de Itajaí. Hoje eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles hoje da administração municipal são os problemas na saúde. Todos os dias eu recebo inúmeras reclamações e verifico isso visitando os postos de saúde aqui em Itajaí, que existem muitos problemas e que nós temos condições sim de resolver, porque nós somos um município que tem uma boa arrecadação, né? Nós temos uma boa estrutura para resolver todos os problemas que aí estão. Vereador Robson Coelho, além de parlamentar, o senhor é portuário. Qual é a situação real do nosso porto hoje, vereador? Bom, Carlos Antônio, eu tenho um orgulho muito grande de ser trabalhador portuário, sou desde 1996. O porto, em termos de movimentação, tem apresentado avanços, sim, melhoramos muito a nossa movimentação quando comparado com anos anteriores. A empresa que explora o terminal, que é a arrendatária, a IPM Termos, acreditou na nossa cidade. Vieram novas linhas, que foi uma parceria entre o poder público, entre os trabalhadores, entre a empresa arrendatária, e nós conseguimos trazer novos serviços para Itajaí. Mas muitos desafios ainda estão por vir. Hoje existe uma polêmica muito grande se vai ser privatizado ou não, né? O governo federal não falou exatamente do Porto Itajaí, mas muitos portos a nível nacional existe a perspectiva de privatização. Nós já fizemos uma audiência pública onde nós comentamos que precisam ser feitos ajustes, sim, mas acho que o atual modelo de autoridade portuária pública, né, autoridade portuária cuidando do rio, seria interessante. E as operações, sim, que realizadas... hoje é o sistema vigente. Né? Isso, o sistema Landlord. E as operações, sim, realizadas pela iniciativa privada. Precisamos fazer muitos ajustes para que o nosso porto seja mais eficiente, mas nós já demos uma sugestão para o governo através de uma audiência pública. Mas os desafios estão aí. Nós não sabemos ainda como é que o governo vai analisar o nosso porto, se vai ser através de uma privatização da autoridade portuária, se vai ser através de uma concessão das operações portuárias, e essa instabilidade nos preocupa bastante, mas nós estamos atentos, faço parte, sou presidente da Comissão de Complexos Portuários aqui da Câmara de Vereadores, e estamos sempre atuando atento a todas as mudanças e propondo sempre o melhor para a nossa cidade. A questão da movimentação de veículos pelo porto continua, vereador? Continua. Hoje nós estamos trabalhando com os veículos da General Motors, mas existe uma prospecção tanto da arrendatária com a parceria com a autoridade portuária, negociando com outras marcas aqui no Brasil, porque as operações deram muito certo aqui em Itajaí. Nós tivemos um índice de produtividade muito bom.
né? Quando nós iniciamos as operações, nós imaginávamos uma produtividade alta, mas ela superou as expectativas. Então, hoje, num período de 6 horas, nós estamos conseguindo movimentar mais de 800 veículos, que é um recorde, algo que acima do que essa empresa operava em outro porto, e esse dado é muito positivo e valoriza muito o trabalho da mão de obra do Porto de Itajaí. A mão de obra do Porto de Itajaí sempre foi considerada uma das melhores do mundo. Hoje ainda podemos falar nisso, não é, vereador? Não, sem dúvida, é uma das melhores mãos de obras do mundo, sim. Em termos de produtividade, nós não perdemos para ninguém. Mesmo com uma carência em termos de equipamento, né? Porque com essa inconstância com relação a uma prorrogação de contrato, a permanência da empresa, a empresa acabou não realizando investimentos em equipamentos nos últimos anos. Quando a gente fala de portainer, de novas empilhadeiras, né? Então precisa realizar novos investimentos, mas não tem feito porque ainda não sabe se vai ficar em Itajaí ou não, mas mesmo com os equipamentos não sendo os melhores, quando nós comparamos com outros portos, a nossa produtividade é sim melhor. A gente olha, por exemplo, do outro lado da Portonave e tal, vê aqueles poltranes todos lá, tem 5, 6, sei lá quantos e tal. Aí nós olhamos o nosso pátio de containers de Itajaí, está superlotado, mas só tem 2 daqueles... Só tem 2 portainers, né? A empresa já sinalizou, já nos apresentou, inclusive, planos de investimentos, né? Os interesses dela em permanecer em Itajaí e dos investimentos que são necessários, como, por exemplo, a vinda de 2 novos portainers pós-Panamax, né? Que são equipamentos mais modernos. Mas, enquanto eles não tiverem a garantia do governo federal, a certeza que vão continuar em Itajaí, até porque o contrato deles termina daqui a 3 anos, eles não vão realizar esse investimento. Vereador, com relação a isso ainda, dando certo e vai dar, né? Vamos torcer por isso. Obviamente, a área de armazenagem deve aumentar ainda do nosso porto de Itajaí. Não tem mais onde colocar container ali. Carlos Antônio, nós temos a maior produtividade da América Latina quando nós falamos de espaço físico. Ninguém produz tanto com espaço físico igual o nosso. Então, hoje, nós entendemos que essa área ela precisaria ser 3 vezes maior. 3 vezes maior para que nós pudéssemos operar ainda melhor e também para aumentar o volume de cargas. Hoje nós estamos praticamente no limite, né? Hoje, se a empresa, por exemplo, quisesse trazer um grande serviço para Itajaí, nós teríamos dificuldade até para atender, porque o nosso espaço físico está praticamente no limite. Mas nós, trabalhadores portuários, nós somos persistentes e nós damos conta. Perfeito. Nós vamos conversar com o vereador agora sobre uma outra situação que diz respeito ao porto e que já foi muitas vezes falada aqui, faz alguns anos aqui nessa casa. A via portuária, vereador. Vai sair, não vai sair? O senhor tem informações sobre isso? Olha, essa palavra vai sair desde 2005 eu ouço que vai sair, né? A via portuária começou a ser prospectada, as obras começaram lá no início do primeiro governo do Volney Morastone, que foi de 2005 a 2008. Daí passaram mais 2 mandatos do prefeito Jandir Bellini, nós já estamos chegando no 3º ano do prefeito Volney e, novamente, existe um compromisso, uma sinalização de que vai sair. O governo federal já deixou claro que não irá dar continuidade nessa obra, que a prioridade da região será a duplicação da 470, que a via portuária deveria ser, sim, realizada por Itajaí. Itajaí que tem que fazer essa obra. Não adianta nós ficarmos reclamando, nós temos que fazer essa obra. Itajaí é uma cidade que tem uma boa condição financeira, uma boa arrecadação e deve sim fazer essa obra. Até porque a via portuária é uma obra que vai se pagar, né? Com a via portuária pronta, nós vamos melhorar a nossa produtividade, melhorar a movimentação de cargas, a eficiência do nosso porto, vai aumentar a arrecadação do município, então eu digo que é uma obra que se paga. Eu vejo muitas obras hoje sendo realizadas no município, obras importantes, mas que não vai se pagar ao longo do tempo como uma via portuária, que, ao meu ver, seria a obra mais importante, teria que ser a obra prioritária, a primeira obra de qualquer governo aqui em Itajaí. Primeiro, por uma questão de vidas. Nós tivemos recentemente mais uma morte na Reinaldo Schmitthausen. Então, a via portuária nós deixaríamos uma via exclusiva para os caminhões. Os caminhões não iriam mais dividir o trânsito com bicicleta, com ciclistas, com os motociclistas, com os automóveis, né? Seria uma via exclusiva. Então, para a questão de segurança seria muito importante e para a questão do porto, né? Da movimentação de cargas, da eficiência, da redução dos custos logísticos. Que é a mola mestra economicamente falando, né? Carlos Antônio, as pessoas precisam entender, porque às vezes incomoda o caminhão, porque tem muita fila, mas cerca de... Na verdade incomoda, sim.
Porém, cerca de um em cada três itajaienses vive direto ou indiretamente da atividade portuária. perfeito. É um dado positivo. Cerca de 50% de tudo que Itajaí arrecada vem da atividade portuária. Ou seja, se tem uma creche sendo construída é porque Itajaí tem um porto. Se tem um posto de saúde sendo construído é porque Itajaí tem um porto. Então, nós precisamos valorizar ainda mais a atividade portuária. Existem os problemas que nós precisamos corrigir, mas nós precisamos valorizar mais a nossa principal empresa, nosso principal negócio em Itajaí, que é a atividade portuária e comércio exterior. Perfeito. Nós vamos, se o senhor me dá licença, nós vamos a mais um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o nosso último bloco do programa Fala Vereador. Obrigado ao senhor e à senhora que estão conosco até o presente momento. Hoje está com a gente o vereador Robson Coelho, do PSDB. Podemos falar sobre a questão EMOSC? Chegamos a um denominador ou ainda não? Podemos falar sobre isso, vereador? Um instante só, a gente já volta. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, a presença do vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, há dias nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública para tratarmos sobre a questão do EMOSC. Estiveram várias autoridades aqui, mais os representantes do próprio EMOSC, e disseram não ser possível a instalação do EMOSC na nossa cidade, e sim uma distribuidora do sangue com a coleta por demanda, enfim. O senhor esteve presente aqui nessa audiência e isso há muitos anos vem sendo discutido na nossa cidade. Afinal, a agência do EMOSC aqui, uma unidade do EMOSC ou essa distribuidora, como é que o senhor entendeu essa situação que se discutiu nesta audiência pública há dias? Antônio, primeiro dizer que as audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores, elas têm sido bastante produtivas. Eu posso até elencar algumas que tiveram resultados práticos, né? Uma audiência pública que o vereador Fabrício Marinho propôs lá atrás com relação a um possível vindo de um presídio federal para Itajaí, foi graças àquela audiência, a mobilização que foi feita, que o presídio não veio. Da mesma forma, a audiência que nós fizemos, que eu presidi lá no início do mandato, contra a vinda da carga de soja para Itajaí. Está aí o resultado, né? Hoje nós estamos movimentando e batendo recorde todos os meses. Rapaz, eu lembro daquela audiência pública, a coisa foi pesada. Foi pesada, né? Pesada. A casa lotou, talvez tenha sido uma das maiores audiências até hoje. Acredito que sim, e uma das que mais tempo teve aqui, de audiência, foi quase meia-noite. E ficou claro que na época que a soja não deveria vir para Itajaí. E essa recentemente do vereador Rubens também foi extremamente positiva, né? E acho que as alternativas que foram apresentadas, a alternativa que foi apresentada é uma alternativa interessante e mais rápido de se resolver. Não adianta nós ficarmos numa expectativa que vai vir uma unidade do EMOSC, que daí nós vamos esperar 4, 5, 6 anos e não vai vir, e essa alternativa talvez seja mais viável e que possa ser resolvida o mais rápido possível. Eu estive presente, acompanhei também. Eu acho que as explanações do pessoal do EMOSC foram convincentes. O pessoal saiu bastante satisfeito da audiência, né? Vamos ver se isso se concretiza, ao menos, então, essa distribuidora, né, do sangue com a coleta por demanda. Isso mesmo. Vereador, um outro assunto que a gente gostaria de abordar com o senhor diz expectativa à política. Tem outros assuntos aqui, mas o ano que vem, 2020, está batendo as portas aí e nós teremos as eleições para o Executivo e para o Legislativo. O seu nome vem sendo citado aí por diversas vezes e muitas pessoas conversando sobre essa situação, que o senhor poderá ser um nome às majoritárias. Isso procede? O senhor vai disputar uma eleição a vereador à reeleição? Pode encarar essa para a majoritária já neste ano de 2020, vereador? Carlos Antônio, eu acho que nesse momento o que nós estamos buscando... O senhor sabe que estão citando o seu nome e conversando sobre isso. O senhor não vai falar que não, né? O senhor sabe disso. Não, sim, existe esse
esse tipo de conversa, eu acho que nesse momento é buscar as afinidades, né? Buscar aqueles que pensam parecido com você com relação, de repente, ao governo municipal. Então está muito claro que o Robson não vai estar com o grupo que comanda a prefeitura hoje. Isso eu deixo muito claro. Então as pessoas que pensam da mesma forma, a gente já começa a conversar e a se afinar, e falo isso dos vereadores hoje da oposição aqui, que estamos conversando frequentemente em relação a esse projeto para 2020. Com relação ao nome, que vai ser o cabeça de chapa, o candidato a vice-prefeito, logicamente que existe uma série de fatores que irão determinar isso, né? E me coloquei sim à disposição também do grupo, do meu partido, mas sem vaidade e buscando sempre conciliar. Me sinto preparado, tanto por formação como pelo período que vivi a política aqui na Câmara de Vereadores, aqui ao longo desses 2 anos e 8 meses, de forma bastante intensa, construindo politicamente, sim, caminhos alternativos. Mesmo sendo vereador de oposição, fui o vereador que mais tive projetos aprovados, que mais apresentou projetos aqui. E me sinto preparado, né? Por formação acadêmica, concluí recentemente o mestrado em Engenharia de Transporte. Eu acho que hoje mobilidade urbana é um tema, é o tema da moda, né? Então me sinto preparado, mas bastante tranquilo, conversando bastante, sabendo que esse tipo de decisão ela só vai ocorrer aos 45 do segundo tempo, né? Em política é assim que funciona, mas sempre à disposição do meu partido, respeitando as lideranças, não só do meu partido, né? O meu partido hoje tem uma liderança que já disputou uma eleição, que é a Ana Carolina, e tem um capital político maior que o meu nesse momento, e eu entendo bem isso e sei trabalhar com isso, e outros vereadores que também estão fazendo um bom trabalho aqui na Câmara e que desejam estar junto em 2020. Deverá ser uma eleição um tanto quanto diferente, até porque para o Legislativo serão 17 cadeiras, em que pese os partidos estarem conversando sobre a possibilidade de ficar 21. O senhor concorda com isso? Não, essa é uma decisão já formada, eu acredito que tem que ficar 17 vereadores ou menos. É o que foi aprovado. O que foi aprovado, isso foi discutido com a sociedade, houve uma participação popular muito grande. Sei da importância da representação popular, mas acho que 21 vereadores é um número muito grande e acho que isso dificulta um pouquinho as discussões aqui na Câmara, e com 17 melhoraria muito os trabalhos aqui e a população não iria ficar desassistida não. Esse discurso é balela, é discurso de talvez quem esteja com medo de perder a eleição, né? Eu acho que 17 é um número ideal, e que foi aquilo que a sociedade entendeu lá atrás e discutiu muito. Houve essa discussão na legislatura passada. Sou totalmente contra aumentar o número de vereadores. Antes de a gente encerrar, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa a respeito da presença do governo do estado na nossa cidade e cidades circunvizinhas, a região da Anfra e o nosso município, vereador. Acho que o governo do estado está um pouco perdido ainda. Precisa se posicionar melhor. Aqui em Itajaí nós tivemos algumas polêmicas com relação a falas, por exemplo, do secretário da Fazenda com relação ao setor pesqueiro. Nós, que somos do setor do comércio exterior, do setor portuário, estamos bastante apreensivos ainda com essa questão dos incentivos, dos benefícios fiscais, que é algo que houve uma sinalização de rever. Santa Catarina cresceu, passou os estados vizinhos, porque o incentivo fiscal foi fundamental para isso, o desenvolvimento, o crescimento do comércio exterior, da atividade portuária. Nós temos 4 portos importantes aqui em Santa Catarina, e foi por isso que Santa Catarina cresceu tanto, e Itajaí também, né? Quem lembra de Itajaí até 2002, até o incremento desses incentivos fiscais, Itajaí teve um boom, uma revolução, porque muitas empresas de todos os estados da federação vieram para Itajaí. Chegamos a ser o primeiro, né? Sim. Quando falo de Itajaí, também são as cidades catarinenses, né? As cidades portuárias catarinenses, que todas foram beneficiadas. Quer dizer, o ICMS é 17%, você acaba pagando menos ICMS, você traz a sua empresa para cá, gera mais empregos, gera mais negócios, tendo um incentivo, teve uma redução desse preço do ICMS. Foi muito positivo para Itajaí, para Santa Catarina, e é um absurdo o governo da forma como tratou essa questão. Gerou uma instabilidade muito grande. Apesar de ter voltado atrás em alguns pontos, algumas empresas, infelizmente, acabaram deixando Santa Catarina e prejudicando a nossa cidade, que é uma cidade portuária. O senhor estava falando e eu pensando aqui, a partir do momento da empresa, do empresário, vai pelo porto, gira o comércio, enfim, é uma coisa só
que for prejudicada deixa toda uma cidade, deixa todo um município, deixa toda uma região em dificuldades. Não é? E outra questão, Carlos Antônio, o setor do comércio exterior é um setor que paga bem, que gera bons empregos, né? Pessoal Claro. extremamente capacitado, né? Então, para nós é vital. Itajaí depende, como eu falei já anteriormente nessa entrevista, cerca de 50% de tudo que Itajaí arrecada vem desse setor. Outros setores são importantes, a construção civil é importante, Claro. O setor pesqueiro é importante, o turismo é importante, mas uma cidade que tem 50% de toda a sua arrecadação voltada para o comércio exterior, para a atividade portuária, sofreria muito com essa estabilidade, com essa política que o governo do Estado tentou implantar, mas que não houve o aceite da Assembleia Legislativa, os deputados se posicionaram contra, porque prejudicaria toda Santa Catarina, né? As indústrias lá do Oeste, as indústrias da região serrana, né, também seriam prejudicados. Então os deputados praticamente de toda Santa Catarina se posicionaram contrário, mas infelizmente essa decisão ainda ficou para o final do ano, então essa instabilidade nós vamos viver até lá. Vereador, nós chegamos ao final do nosso programa hoje, mas muita coisa ainda certamente estaremos conversando sobre o seu trabalho parlamentar, sobre as suas preocupações sobre os mais variados aspectos com a gente de Itajaí da nossa região. Hoje, muito obrigado, será sempre um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite ao senhor, muita saúde ao senhor, à sua equipe, para continuar esse trabalho que o senhor vem fazendo em prol dos munícipes itajaienses. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite, Carlos Antônio, agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição do cidadão itajaiense, sempre faço questão de deixar meu número de telefone, meu número de celular à disposição, 99911-4811, à disposição de vocês. Boa noite ao senhor, obrigado. Obrigado. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento, muito obrigado também pela companhia, pela sintonia, pela audiência com o nosso programa Fala Vereador de hoje, a presença do vereador Robson Coelho, do PSTB. Amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa. Boa noite.